Olá, Fabiano Costa, da Escola Confraria Floripa Bonsai. Esse vídeo é um vídeo que está complementando no que a gente já fez há pouco tempo, tá? Então estamos falando sobre substrato ainda. Então o que seria interessante falar um pouco mais sobre substrato? Eu estava falando no primeiro vídeo sobre que ele pode retardar ou adiantar o crescimento de uma planta, e é muito interessante falar sobre a estrutura desse substrato, tá? Então eu já avisei ali que estava mexendo o quê? Com caco cerâmico, com pedrisco de rio e com tufa. Então eu vou mostrar para vocês aqui nesse infográfico mais ou menos como funciona uma rega num substrato que absorve essa umidade. Vamos fazer de conta que aqui é o substrato que eu uso, né? Então existem algumas partes orgânicas, né? E aqui seria de repente um caco cerâmico, certo? E aqui é a terceira parte, que seria o pedrisco. Quando a gente rega, essa água vai passando pelo substrato, drenante e aerado. Quando passa, alguma parte que tem o caco cerâmico vai absorver um pouco mais e um monte de água vai se depositar aqui. As raízes vão estar aqui, capilares, né, que são as que a gente vai deixar para o substrato. Elas absorvem a água ou o adubo líquido que a gente colocar ali, mas ela vai absorver tudo aquilo de lá. Quando acaba essa umidade intra partículas, ela continua absorvendo o que está no caco cerâmico, no qual a gente estava já falando. Então o que acontece? As raízes têm que entrar. Outra coisa importante é a forma que esse caco cerâmico ou pedrisco tem que ter. Geralmente, gente, ele tem que ser pontiagudo, nunca aquele seixinho redondinho. Por quê? Quando uma raiz capilar bate num canto desse daqui, ela se divide e ela vai se subdividindo sempre até chegar lá embaixo. Quando acontece essa subdivisão, o que dá? Quanto menor for aquilo ali, lá em cima, em questão de galhos, e os entrenós também serão mais curtos. Então, se ela subdivide muito aqui, lá em cima também. E para a gente que é bonsaísta, isso é ouro. A gente vai ter menores entrenós lá em cima. Ok? Então, uma coisa importante, ó, a granulometria de 1 a 2 milímetros para plantas pequenininhas, mamê, chorrinha, usa até 3 milímetros. Mas com isso, o que acontece? A gente vai ter uma maior retenção de água, né? Então, quando o vaso é mais rasinho, é interessante usar menor assim. De 3 a 5 milímetros, a gente já usa para um pouco maior que chorrinho, até chorrinho de 3 milímetros, e acima, da mesma forma, vai ter um crescimento de raiz um pouco maior. Nunca utilizamos o pó. Quando a gente faz aquela peneirada, tudo aquele pozinho a gente descarta, certo? Então, o substrato num vaso de bonsai, quando o vaso de bonsai, geralmente, ele é um vaso raso, então a gente usa sempre homogêneo. Antigamente a gente usava um pouco de brita embaixo e usava um monte de coisa arada, mas hoje a gente não usa mais isso. O crescimento que ela vai ter é inteiro. Toda aquela raiz, quando sair por baixo, tiver a hora de novo de trocar aquele substrato, vai ser porque realmente ele está vencido e não dá mais. Tá? E uma coisa mais importante também que eu acho interessante falar, como há aquela troca gasosa, nível radicular, como eu estava falando antes, é bem bacana a gente ter aquela troca lá embaixo. Não vai ficar muito bom a nível o ar ali embaixo, mas como que a gente renova isso? Na próxima rega. Quando a gente rega, aquela água vem em forma de como se fosse um êmbolo, jogando todo aquele gás que foi trocado lá embaixo fora e renovando todo o ciclo novamente. Então isso é muito importante para quem está começando ou para quem já está no bonsai há tempo. Muitas vezes fica aquela dúvida tal. Eu acho que dessa forma explicada pode ser que fique melhor. Então, qualquer dúvida, gente, pode escrever aí embaixo nos comentários e tudo mais, e mostrando alguma coisa até que de repente eu acabei não falando, e a gente discute em comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, de qualquer forma, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou às ordens, tá bom? Um grande abraço e até mais. Um abraço e um grande tchau. Ficou meio ruim.